assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer sobre vós, e sobre vós estenderei pele. Porei em vós espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Qual a proposta de Deus quando nos leva para os vales? Tudo que era desprezível. Afinal, a cena não era muito bonita, era como se estivesse no meio de um cemitério. Tudo ali era desprezível, osso para um lado, osso para o outro, e não estava nem junto os esqueletos, estava separado. Tudo que era sem valor. Um osso não tem valor, Tudo que era sem espírito, sem vida. Quantas vezes você já chegou num lugar que não tem vida e dá tristeza? Quantas vezes já passou por alguns vales, algumas situações que é só tristeza? E você fala: Deus, por que eu estou aqui? Para mudar o quadro. Quando você sabe essa palavra nessa noite? Quantas vezes você chegou? Quando eu falo lugar, eu estou falando no ambiente, a esfera. E o local é só de tristeza? O local é só de confusão, de intriga? E você não tem alegria de estar ali, e você pergunta a Deus: o que eu estou fazendo aqui? E Deus vai responder para você: você vai mudar esse ambiente. Amém? Deus vai te dar a oportunidade de mudar o ambiente com a palavra. Somos cristãos. Somos profetas e profetisas do Senhor. Deus tem esse propósito. É mais ou menos você andando no Vale dos Ossos, você fala: isso aqui está desprezível, isso aqui está sem valor, isso aqui não tem espírito, não tem vida. É tudo separado, um osso para lá, um osso para cá, é tudo sem ordem. Para quê? O que eu estou fazendo nesse ambiente? O que eu estou fazendo nesse trabalho? Uma vez eu fui trabalhar num lugar, quando eu trabalhava no mundo secular, eu falei, volta e meia, eu perguntava a Deus, o que eu estou fazendo aqui? Era só coisa ruim naquele trabalho. Madrugada, com sono, todo tipo de pecado tinha ali. Tem hora que eu olhava, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Bagunça, tudo que não presta no meio daquele vale, na madrugada. Eu falei, eu vou embora daqui, Deus. Daqui a pouco, uma das pessoas que era chefe chegou para mim, conversando comigo. Você é pastor, né? Eu falei, sim. Pois é, eu estou desviado da nova vida de Nilópolis. Pior que meu marido também desviou. Por causa do trabalho, a gente começou a trabalhar muito. Eu falei, tá aí, Deus. Estou no meio do vale. Mas vai ter vida aqui. Comecei a conversar com ela. Tem que voltar para a igreja. Você tem que voltar para o reino. Você tem que voltar. Você precisa voltar. E ali já foi colocando vida. Aí eu comecei a entender o que eu estava fazendo ali. Por que eu estava no meio daquele vale? Por que eu estava naquela situação? Então, às vezes, Deus te coloca em situações. Deus te coloca em alguns lugares que são verdadeiros vales. E você está ali por quê? Por que Ezequiel estava ali? Deus colocou ele na visão, por quê? Porque Deus queria ensinar ele a lição primeira que eu te falei. Depois Deus queria fazer, sabe o quê? Que ele mudasse o ambiente. Amém? Por isso, todo lugar que a gente chega, a gente deve falar assim, Deus, eis-me aqui. Estou aqui, Senhor. Faça do teu jeito. Deus vai ser contigo, a palavra vai ser contigo, o Espírito do Senhor vai ser contigo, e a coisa vai mudar. O local era caótico, era terrível. E aí no verso 6, isso é quase uma figura de linguagem, porque isso é uma visão que Deus dá a Ezequiel para mudar a vida de Israel, que estava na idolatria, que estava na corrupção, que estava no pecado, que estava no adultério,
Deus olhava dos céus e a visão dele era essa, mas Deus tinha a esperança de ter alguém para mudar o quadro. Você entende o que eu estou falando? Quando Deus te coloca num lugar que Deus tem a esperança que você vai mudar aquele quadro, que você vai mudar a vida daquela pessoa, ou pelo menos vai tentar.